Conversa inicial em Desvendando os Segredos Celulares. Bem-vindo à audioaula teórica de Biologia Molecular. Prepare-se para explorar os fascinantes mundos das moléculas inorgânicas e macromoléculas que habitam os organismos vivos. Tema 1: Desvendando os segredos da água e dos sais minerais na vida celular. Neste fascinante mergulho no primeiro tema da biologia molecular e celular, vamos explorar os elementos cruciais que sustentam a vida celular, a água e os sais minerais. Essas substâncias desempenham papéis extraordinários no meio intracelular e extracelular, sendo verdadeiros pilares para a homeostase celular. A água, essencial e abundante, é a protagonista deste enredo molecular. Compondo a maior parte da estrutura celular, ela não é apenas uma testemunha silenciosa, mas uma participante ativa nas danças químicas celulares. Vamos desvendar como a água influencia a arquitetura celular, mantendo a integridade das células e possibilitando reações químicas vitais. Ao lado da água, os sais minerais emergem como coadjuvantes vitais. Obtidos diretamente do ambiente ou indiretamente através dos alimentos, esses minerais desempenham um papel fundamental no equilíbrio osmótico das células. Além disso, eles são catalisadores de reações bioquímicas essenciais, influenciando desde a síntese de DNA até a transmissão de impulsos nervosos. A ingestão direta dessas substâncias do ambiente é crucial para os seres vivos, mas como elas agem nos bastidores da vida celular? Desvendaremos como a água, com sua polaridade única, interage com as moléculas celulares, garantindo um ambiente interno propício para a realização das atividades celulares. Quanto aos sais minerais, mergulharemos nas sutilezas de sua participação nas funções celulares. Pequenas em quantidade, essas substâncias desempenham papéis gigantes, desde a regulação osmótica até o suporte estrutural. Desmistificaremos a ideia de que pouco é mais quando se trata desses minerais, revelando como suas ações sutis mantêm o equilíbrio dinâmico da vida. Prepare-se para uma jornada onde a água e os sais minerais não são apenas componentes, mas protagonistas de uma história fascinante. Ao final desta exploração, você não apenas entenderá a importância dessas substâncias, mas também perceberá como elas são essenciais para os intricados mecanismos que sustentam a vida celular. Estamos prestes a desvendar os segredos que a água e os sais minerais guardam, tornando este tema não apenas informativo, mas irresistivelmente intrigante. 1. Desvendando os segredos da água, um elo vital na vida celular. Bem-vindo a uma exploração profunda do elemento mais fundamental para a vida, a água. Ao contrário de um simples composto, a água desempenha um papel protagonista, sendo a molécula mais abundante em todas as células, sem exceção. A mágica da água. A água, com sua composição assimétrica de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, molda-se em um ângulo de 104,5 graus, conferindo-lhe polaridade e a notável propriedade de ser um solvente universal. Sua característica de dipolo a torna uma força dissolvente excepcional, interagindo com substâncias cristalinas e orgânicas, como proteínas e carboidratos. Desvendamos assim a distinção entre moléculas hidrofílicas, que se dissolvem na água, e moléculas hidrofóbicas, como os lipídios, que resistem a essa interação. Essa dança molecular é crucial para a compreensão das complexidades celulares. A água ao longo da vida. A importância da água transcende suas propriedades químicas. Ela compõe a maior parte do peso dos seres vivos em diferentes fases da vida, desde neonatos até a idade adulta. Além disso, a taxa metabólica influencia a quantidade de água em órgãos e tecidos, destacando-se a diferença entre um neurônio ativo e uma célula menos dinâmica. As variações na composição de água entre espécies, como a comparação entre uma água-viva e um réptil, revelam a adaptabilidade desse elemento vital. A aquisição e eliminação da água. A água, obtida através da ingestão de líquidos e alimentos, é um elo essencial para a sobrevivência. No entanto, sua eliminação ocorre por meio de processos como urina, suor, fezes e respiração sistêmica. As funções vitais da água. A água não é apenas um mero componente, é uma participante ativa nos processos vitais. Ela atua como solvente universal, meio de transporte para substâncias vitais, lubrificante em tecidos e órgãos, mantenedora da temperatura corpórea, reguladora da composição do organismo e participante ativa em reações de condensação e hidrólise. Água e sais minerais em uma aliança fundamental. Nas células vivas, a água não se apresenta em sua forma pura. Ela abriga uma miríade de substâncias, incluindo os sais minerais, formando compostos únicos cruciais para a manutenção osmótica dos meios intra- e extracelulares. Prepare-se para explorar mais a fundo as maravilhas e complexidades da água, o verdadeiro fio condutor da vida celular.
Este é apenas o início de nossa jornada pelo intrincado mundo molecular. 1.2 Descobrindo os tesouros dos sais minerais na vida celular. Neste capítulo emocionante, mergulharemos no intrigante mundo dos sais minerais, verdadeiros tesouros para o equilíbrio funcional celular. Esses eletrólitos desempenham papéis vitais na regulação do volume de líquidos corporais e na manutenção das estruturas celulares, tecidos e órgãos. A dança eletrolítica. Os sais minerais, também conhecidos como eletrólitos, formam uma sinfonia essencial junto à água, regulando o equilíbrio funcional das células. O plasma e o líquido intersticial, com suas composições eletrolíticas, desempenham um papel central nesse concerto molecular. Esses íons são os maestros que orquestram 5 funções essenciais, desde a regulação osmótica até a formação de estruturas celulares. A importância dos sais minerais. Esses minerais não são apenas coadjuvantes, são protagonistas vitais. Sódio e potássio, por exemplo, não apenas regulam o volume de líquidos corporais, mas também influenciam o impulso nervoso e a pressão sanguínea. Da mesma forma, o cálcio participa da formação de ossos e dentes, além de regular a coagulação sanguínea e várias funções celulares. O magnésio, muitas vezes subestimado, é fundamental para o funcionamento adequado de nervos e músculos, enquanto o ferro, componente essencial da hemoglobina, é crucial para o transporte de oxigênio no corpo. A variedade nutricional. A diversidade alimentar é a chave para a obtenção desses sais minerais essenciais. Do sal de cozinha aos vegetais verdes, frutas cítricas e cereais integrais, a natureza fornece uma riqueza de fontes para garantir que nossos corpos tenham o suprimento necessário. Os guardiões do equilíbrio ácido-base. Os carbonatos, fundamentais para controlar a acidez celular, desempenham um papel crucial no pH interno das células. Suas fontes diversificadas, como o carbonato de cálcio e sódio, são peças-chave nesse quebra-cabeça essencial para a homeostase. A defesa contra radicais livres. Manganês, muitas vezes esquecido, atua como cofator de diversas enzimas, protegendo as células contra os danos causados pelos radicais livres. Uma função essencial para a manutenção da saúde celular. Os guardiões da glândula tireoide. O iodo, essencial para o funcionamento da glândula tireoide, encontra-se em frutos do mar, leite, ovos e sal iodado, garantindo a saúde dessa importante glândula endócrina. Solúveis e insolúveis é uma dança sutil. Esses sais minerais podem ser encontrados em formas solúveis, participando ativamente da composição intracelular, ou em formas insolúveis, contribuindo para a formação de esqueletos, carapaças e dentes. Essa dança sutil entre solubilidade e insolubilidade é essencial para a complexidade e variedade da vida celular. Preparados para explorar mais a fundo esses tesouros da natureza? Estamos apenas começando a desvendar os mistérios dos sais minerais, fundamentais para o equilíbrio e a prosperidade das células vivas. Tema 2. Explorando os segredos dos carboidratos, na doce estrada da vida celular. Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo universo dos carboidratos, também conhecidos como hidratos de carbono ou, de maneira mais popular, açúcares. Estas moléculas desempenham papéis cruciais na vida dos seres vivos, servindo não apenas como fonte imediata de energia, mas também como blocos de construção essenciais para estruturas celulares e processos enzimáticos. Os carboidratos em destaque. Os carboidratos, ou açúcares, são verdadeiros protagonistas na vasta gama de biomoléculas que povoam a Terra. Sua oxidação é a principal fonte de energia para a maioria das células não fotossintéticas. Quimicamente, a maioria dos carboidratos possui átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio na proporção 1 hora 2 minutos e 1 segundo, o que lhes confere o nome carbono hidratado. Papéis versáteis nos organismos. Estas moléculas versáteis desempenham funções variadas nos organismos vivos. Além de servirem como fonte imediata de energia, os carboidratos fazem parte da constituição de importantes biomoléculas, como as glicoproteínas, que têm funções estruturais e enzimáticas, e os proteoglicanos, que contribuem para funções estruturais específicas. Muito além do açúcar. Não se engane pela designação de açúcares. Os carboidratos vão muito além dos doces que conhecemos. Substâncias como amido e glicogênio atuam como reservas energéticas para plantas e animais, respectivamente. Outras, como celulose, peptidoglicanos e quitina, são peças-chave na constituição da parede celular de vegetais, de bactérias e no exoesqueleto dos artrópodes. Da estrutura ao reconhecimento celular. Além de suas funções energéticas e estruturais, os carboidratos desempenham um papel crucial no reconhecimento celular.
O glicocálix, formado por carboidratos, facilita a adesão entre células e o reconhecimento celular, contribuindo para a complexidade das interações celulares. A classificação dos carboidratos. Os carboidratos podem ser classificados em polissacarídeos, oligosacarídeos e monossacarídeos. Os polissacarídeos, compostos por longas cadeias de carboidratos simples, atuam como armazenamento de energia, enquanto os oligosacarídeos e monossacarídeos são as unidades básicas dessas moléculas essenciais. Prepare-se para explorar cada doce faceta dos carboidratos, desde sua química intrincada até suas múltiplas funções na vida celular. Este é apenas o começo da incrível jornada pelos segredos escondidos nas moléculas que impulsionam a vida. 2.1 Desvendando os segredos dos polissacarídeos em arquitetura da vida celular. Prepare-se para uma incrível jornada pelo mundo dos polissacarídeos, verdadeiros arquitetos da vida celular. Essas macromoléculas, formadas por unidades menores chamadas monossacarídeos, desempenham papéis cruciais nas células, desde o armazenamento de energia até a construção de estruturas fundamentais. Há variedade nos polissacarídeos. Os polissacarídeos podem ser comparados a encantadores códigos de construção celular. Alguns possuem moléculas lineares, enquanto outros exibem estruturas ramificadas. Essas macromoléculas podem ser classificadas em simples, compostas por uma única unidade de monossacarídeo, ou complexas, formadas por diferentes tipos de monossacarídeos. Polissacarídeos simples e complexos. Os polissacarídeos simples, ou homopolímeros, são exemplos como o amido e o glicogênio, compostos exclusivamente por repetições de moléculas de glicose. Já os polissacarídeos complexos, ou heteropolímeros, são menos comuns, mas não menos importantes, pois são constituídos por mais de um tipo de monossacarídeo. Reserva energética e estrutural. Dentro do catálogo diversificado dos polissacarídeos, encontramos aqueles destinados ao armazenamento de energia, como o glicogênio, presente em grânulos nas células musculares e hepáticas. Por outro lado, o amido, um polissacarídeo vegetal, é composto por amilose e amilopectina e atua como reserva energética em raízes, caules, folhas, frutos e sementes. Polissacarídeos estruturais. Além dos que guardam energia, há os polissacarídeos estruturais, verdadeiros construtores celulares. A celulose, por exemplo, é um homopolissacarídeo linear que forma as paredes celulares, conferindo rigidez e suporte. A quitina, outro homopolissacarídeo, compõe o exoesqueleto dos artrópodes e alguns fungos, conferindo resistência e proteção. Adaptação à função. Cada polissacarídeo exibe uma estrutura adaptada à sua função na natureza. Seja para armazenar energia, construir paredes celulares ou fornecer suporte estrutural, essas macromoléculas mostram uma diversidade surpreendente, moldando-se perfeitamente às necessidades dos seres vivos. Prepare-se para desvendar mais mistérios na próxima aula, enquanto exploramos a complexidade e a beleza dos polissacarídeos, os verdadeiros arquitetos da vida celular. 2.2 Descobrindo os encantos dos oligosacarídeos em pequenas joias na química celular. Agora, vamos nos aprofundar no fascinante mundo dos oligosacarídeos, pequenas joias moleculares que desempenham papéis cruciais na química celular. Essas moléculas são verdadeiros elos que unem os monossacarídeos, formando cadeias curtas e essenciais para diversas funções biológicas. Ligando moléculas. Os oligosacarídeos são forjados por ligações glicosídicas, poderosas conexões covalentes que unem os monossacarídeos entre si. Essa mesma ligação é responsável pela formação dos polissacarídeos, mas, ao contrário destes, as cadeias dos oligosacarídeos são mais curtas, contendo até 10 unidades de monossacarídeos. Disacarídeos em destaque. Dentre os oligosacarídeos, os disacarídeos são os mais comuns. São formados pela união de apenas 2 monossacarídeos, resultando em moléculas compactas e poderosas. Entre eles, destacam-se a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose, proveniente da união entre glicose e frutose, é o açúcar extraído da cana, amplamente utilizado na produção de etanol. Sua doçura e versatilidade fazem dela uma substância de grande importância comercial. A lactose, composta por glicose e galactose, é o açúcar presente no leite. Além de ser uma fonte essencial de energia, a lactose desempenha um papel vital na produção de derivados lácteos, muitos dos quais resultam de processos fermentativos. A maltose, formada por 2 moléculas de glicose, surge a partir da hidrólise do amido. Essa molécula simples, mas eficaz, é uma importante fonte de energia em diversos processos biológicos. Funções e aplicações. Os oligosacarídeos,
apesar de suas cadeias curtas, desempenham funções vitais. Além de servirem como fonte de energia, estão envolvidos em processos de reconhecimento celular e interações biológicas essenciais para o funcionamento harmonioso dos organismos. Agora que conhecemos um pouco mais sobre essas pequenas joias moleculares, prepare-se para explorar mais a fundo seu papel intrigante na próxima aula. Estamos apenas começando a desvendar os segredos dos oligosacarídeos, peça-chave na incrível sinfonia da vida celular. 2.3 Desvendando os segredos dos monossacarídeos, na dança dos átomos no palco celular. Agora, mergulharemos nas nuances dos monossacarídeos, as moléculas simples que desempenham um papel crucial na orquestra da vida celular. Essas substâncias, classificadas de acordo com o número de carbonos em sua estrutura, são os blocos de construção fundamentais de açúcares mais complexos. Variedade estrutural. Os monossacarídeos são categorizados em trioses, tetroses, pentoses e hexoses, dependendo do número de átomos de carbono em sua estrutura. Entre eles, as pentoses possuem 5 carbonos, enquanto as hexoses apresentam 6. Essa variação estrutural é como a dança dos átomos, moldando a funcionalidade dessas moléculas na célula. Pentoses essenciais. Destacando-se entre as pentoses, temos a ribose e a desoxirribose. A ribose é uma peça-chave no ácido ribonucleico, ARNA, enquanto a desoxirribose desempenha um papel crucial no ácido desoxirribonucleico, ADNA. Elas são como os tijolos moleculares que formam os alicerces genéticos de todos os seres vivos. A elegância das hexoses. No centro do palco estão as hexoses, lideradas pela glicose, frutose e galactose. A glicose e a frutose, por exemplo, são protagonistas em processos fermentativos, transformando-se em etanol e dióxido de carbono. Enquanto isso, a glicose se destaca como a principal fonte de energia para seres humanos e outros animais, impulsionando os processos metabólicos essenciais. O palco da energia. Ao compreender a importância da glicose, percebemos que estamos diante de uma estrela central nos processos energéticos celulares. A glicose é como o combustível que alimenta a maquinaria celular, desencadeando uma série de eventos que mantêm os organismos em pleno funcionamento. Agora que conhecemos melhor a dança dos monossacarídeos, prepare-se para explorar as intricadas conexões dessas moléculas na próxima aula. Estamos apenas começando a desbravar o universo vibrante e essencial dos monossacarídeos, peças-chave na construção e no funcionamento das complexas engrenagens celulares. 3. Descobrindo o mundo intrigante dos lipídios e muito mais que gorduras. Bem-vindos a um universo fascinante, o reino dos lipídios. Essas moléculas, compostas principalmente por carbono e extraídas de células e tecidos por solventes orgânicos, são verdadeiros protagonistas na biologia celular. Ao contrário de outras substâncias orgânicas, os lipídios não se misturam bem com a água devido à sua natureza polar. Diversidade surpreendente. Os lipídios constituem uma família diversificada que vai muito além das gorduras tradicionais. Incluem não apenas gorduras e óleos, mas também ceras, terpenos, esteroides e vitaminas. Essa variedade confere aos lipídios uma gama de funções vitais dentro dos organismos. Intrigante hidrofobia. O fato de os lipídios não se dissolverem em água devido à sua natureza polar é uma característica intrigante. Essa propriedade torna os lipídios essenciais para a formação das membranas celulares, onde desempenham um papel fundamental na integridade e na função dessas estruturas vitais. Funções multifacetadas. Os lipídios são verdadeiros polivalentes no mundo biológico. Servem como reservas energéticas, proporcionando uma fonte eficiente de combustível quando necessário. Além disso, participam ativamente na composição das membranas celulares, garantindo a fluidez e a funcionalidade dessas barreiras biológicas. Categorias em destaque. Os lipídios se dividem em duas categorias principais, os lipídios de reserva nutritiva e os lipídios estruturais. Os primeiros são como os cofres de energia do organismo, prontos para serem utilizados quando necessário. Já os últimos são os arquitetos das membranas e estruturas celulares, moldando a arquitetura das células de maneira crucial. Agora que começamos a desvendar os mistérios dos lipídios, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse universo intrigante. Na próxima aula, exploraremos as nuances dessas moléculas que desempenham papéis essenciais na vida celular, desafiando as expectativas e mostrando a verdadeira complexidade por trás do termo lipídios. 3.1 Desvendando os segredos dos lipídios de reserva nutritiva em gorduras, óleos e ceras.
Bem-vindos a uma jornada fascinante no mundo dos lipídios de reserva nutritiva, onde gorduras, óleos e ceras desempenham papéis essenciais na biologia celular. Prepare-se para mergulhar nas nuances dessas moléculas e entender como elas contribuem para o equilíbrio e a sobrevivência dos organismos. Gorduras e óleos, indiferenças essenciais. As gorduras e os óleos são protagonistas nesse espetáculo lipídico. Enquanto as gorduras se apresentam como lipídios sólidos à temperatura ambiente, os óleos assumem um estado líquido na mesma condição. Essa distinção é resultado da natureza das cadeias de ácidos graxos que compõem esses lipídios. As gorduras, muitas vezes derivadas de fontes animais, consistem principalmente em triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis possuem ácidos graxos saturados ou ácidos graxos com apenas uma ligação dupla. A natureza compacta das cadeias saturadas resulta em pontos de fusão mais altos, conferindo às gorduras sua forma sólida à temperatura ambiente. Por outro lado, os óleos, provenientes de fontes vegetais, apresentam ácidos graxos insaturados que não podem se empacotar firmemente, resultando em pontos de fusão mais baixos e uma consistência líquida em temperatura ambiente. Reservas de energia e sua liberação. Esses lipídios não são apenas espetáculos visuais, são fontes essenciais de reserva de energia nas células. Quando ocorre a hidrólise, as gorduras e os óleos se transformam em glicerol e ácidos graxos, liberando a energia armazenada. Essa liberação de energia é vital para sustentar as atividades celulares e manter a homeostase do organismo. Ceras, guardiãs da hidratação e proteção. Além das estrelas principais, as ceras têm um papel especial. São lipídios sólidos que atuam como verdadeiros guardiões contra a desidratação. Encontradas em folhas, frutos, penas e pele de animais, as ceras repelem a água, essenciais para evitar a perda excessiva de água e proteger órgãos expostos ao ambiente. Agora, com uma compreensão mais profunda dos lipídios de reserva nutritiva, estamos prontos para explorar ainda mais as complexidades dessas moléculas na próxima aula. Este é apenas o começo de nossa jornada pelo reino fascinante dos lipídios na biologia celular. 3.2 Desvendando o mundo dos lipídios estruturais em fosfolipídios, glicolipídios e colesterol. Prepare-se para explorar os intricados detalhes dos lipídios estruturais, peças-chave nas construções complexas que formam os seres vivos. Essas moléculas desempenham papéis cruciais em níveis que vão desde o macro ao microscópico, revelando-se verdadeiros arquitetos da biologia celular. Fosfolipídios, em tijolos anfipáticos das biomembranas. Os fosfolipídios destacam-se como protagonistas nas biomembranas, desempenhando um papel crucial na sua integridade e função. Com moléculas anfipáticas, apresentam uma extremidade hidrofílica, interagindo com a água, e outra hidrofóbica, orientada para o interior da membrana. Representados por fosfoglicerídeos e esfingolipídios, esses lipídios estruturais formam uma barreira essencial para as células, garantindo a seletividade de suas fronteiras. Glicolipídios, em complexidade no tecido nervoso. Adentrando os domínios do tecido nervoso, encontramos os glicolipídios, lipídios estruturais de estruturas notavelmente complexas. Desempenham um papel crucial nas membranas neuronais, contribuindo para funções específicas que sustentam a comunicação entre as células nervosas. Sua complexidade revela a sofisticação presente na arquitetura celular. Colesterol, em mais do que um vilão. O colesterol, muitas vezes rotulado como vilão, é, na verdade, um ator multifacetado nos bastidores das células animais. Encontrado nas membranas plasmáticas, ele é responsável pela fluidez dessas estruturas. Além disso, o colesterol serve como precursor para uma série de substâncias vitais, incluindo hormônios como progesterona, testosterona e adrenocorticoides, além de contribuir para a síntese de vitamina D e sais biliares. O jogo do LDL e HDL balançando o equilíbrio. No universo lipídico, LDL e HDL entram em cena como personagens principais no transporte do colesterol. Enquanto o LDL move o colesterol do fígado para as células, o HDL desempenha um papel inverso, removendo o excesso de colesterol e devolvendo-o ao fígado para eliminação. Essa dança finamente equilibrada entre colesterol bom e colesterol ruim revela a importância da gestão lipídica para a saúde cardíaca. Nossa jornada nos lipídios estruturais está apenas começando. Ao desbravarmos os segredos dos fosfolipídios, glicolipídios e colesterol, percebemos que esses lipídios não são apenas moléculas, mas arquitetos essenciais que moldam a complexidade e a funcionalidade dos seres vivos. Esta é apenas uma introdução à nossa jornada pelos intricados corredores dos lipídios estruturais na biologia celular. Fique conosco para desvendar mais mistérios nas próximas aulas.
Desvelando os segredos das proteínas e enzimas na arquitetura viva das células. Bem-vindos a um mergulho fascinante no universo dinâmico das proteínas e enzimas, as maestras da biologia celular. Essas macromoléculas desempenham papéis cruciais na construção e nas operações das células, revelando-se verdadeiras arquitetas da vida. Proteínas, os tesouros do peso celular. Imagine as proteínas como os tesouros escondidos no mundo microscópico das células. Essas macromoléculas, ou biomoléculas, são formadas por longas cadeias de aminoácidos, denominadas polipeptídeos. Essenciais na constituição celular, as proteínas são os componentes mais proeminentes no peso seco de um organismo. O nome proteína sugere sua posição de destaque, derivando da palavra grega proteus, que significa de primeira ordem. A dança dos aminoácidos e a união peptídica e suas revelações. A construção das proteínas começa com a dança intricada dos aminoácidos, unidos por ligações peptídicas. Essas ligações não são apenas conexões químicas, são os fios que tecem a complexa tapeçaria das proteínas. Cada tipo de proteína, seja estrutural, funcional ou enzimática, é determinado pela sequência única dessas peças fundamentais. Enzimas, os catalisadores mestres da vida. Dentro desse vasto reino de proteínas, destacam-se as enzimas, verdadeiros catalisadores mestres das reações celulares. Agindo como operários incansáveis, as enzimas facilitam e aceleram as reações químicas, desempenhando um papel vital na maquinaria celular. Seu nome, enzima, ecoa seu papel como ferramenta de primeira ordem nas atividades celulares. O enigma da forma e na arquitetura das proteínas e suas funções. A forma das proteínas não é mero capricho, é a chave para suas funções específicas. A sequência única de aminoácidos e as ligações peptídicas determinam a estrutura tridimensional da proteína, influenciando suas interações e comportamento. Seja atuando como estrutura celular, transportador molecular ou catalisador, cada proteína desenha um papel único no palco celular. Nossa jornada apenas começou. À medida que nos aprofundamos nas complexidades das proteínas e enzimas, é importante lembrar que essa é apenas uma introdução. O palco celular está repleto de atores, cada um desempenhando um papel essencial na sinfonia da vida. Continue conosco para desvendar mais mistérios nas próximas aulas, pois o mundo microscópico revela suas maravilhas de maneira surpreendente. Explorando os alcanos dos aminoácidos e na base fundamental das proteínas. Bem-vindos a uma jornada intrigante no reino dos aminoácidos, os blocos de construção essenciais das intrincadas estruturas proteicas que permeiam a vida. Vamos mergulhar nesse mundo microscópico, desvendando os segredos e funções desses componentes vitais. Aminoácidos, nas peças-chave das proteínas. Os aminoácidos são verdadeiras peças-chave no quebra-cabeça das proteínas. Esses monômeros, ou unidades fundamentais, se unem para formar as complexas cadeias polipeptídicas que dão origem às macromoléculas proteicas. São cerca de 20 tipos de aminoácidos que desempenham papéis cruciais na arquitetura molecular dos seres vivos. Essenciais e não essenciais, na dança entre a autossíntese e a dependência externa. Os aminoácidos podem ser divididos em duas categorias intrigantes, os não essenciais, que nosso organismo é capaz de sintetizar internamente, e os essenciais, que devemos adquirir através da dieta, pois não são produzidos internamente. Essa dança entre autossuficiência e dependência externa destaca a complexidade e a interconexão de processos biológicos. A fórmula mágica de um aminoácido, e além do óbvio. A estrutura de um aminoácido é mais do que aparenta à primeira vista. Cada um desses blocos de construção possui um radical amino, um radical carboxílico, um átomo de hidrogênio e um grupo R. Esse grupo R é o que diferencia um aminoácido do outro entre os 20 tipos existentes. Essa diversidade de grupos R confere características únicas a cada aminoácido, influenciando suas funções e contribuições específicas para as proteínas que formam. Um mundo de possibilidades, o grupo R e suas implicações. O grupo R é o verdadeiro artista na paleta dos aminoácidos. Ele dita as propriedades físicas e químicas, moldando as interações e comportamentos dos aminoácidos em uma cadeia polipeptídica. A partir dessa variação, surge a riqueza e a diversidade no vasto reino proteico. Convido vocês a continuarem nessa exploração fascinante dos aminoácidos, pois essas moléculas aparentemente simples desvendam caminhos complexos e essenciais para a compreensão mais profunda da biologia celular. Descobrindo o nexo molecular em ligações peptídicas no universo proteico. Vamos aprofundar nossos conhecimentos na intrincada rede de interações moleculares que dá vida às proteínas, as ligações peptídicas.
Imagine essas ligações como elos que conectam os aminoácidos, criando um colar único que determina as propriedades e funções das proteínas. A dança das moléculas, ligando aminoácidos no palco molecular. A diversidade nos arranjos das cadeias polipeptídicas é um espetáculo molecular em si mesmo. Cada aminoácido, com seu grupo R característico, é unido ao próximo através de ligações peptídicas. Essa coreografia única cria uma sinfonia de propriedades químicas que são a base para as distintas funções das proteínas no organismo. A magia das ligações peptídicas, a desidratação na síntese proteica. A formação das ligações peptídicas é uma verdadeira alquimia molecular. Elas ocorrem entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o grupamento amina de outro. Esse enlace é tão especial que durante o processo de síntese proteica, uma molécula de água é liberada, um fenômeno conhecido como desidratação. É como se as moléculas estivessem dançando, trocando parceiros e liberando energia no palco molecular. A estrutura como a base para a função. A disposição precisa dos aminoácidos na sequência das ligações peptídicas é crucial para a estrutura tridimensional resultante da proteína. Essa estrutura, por sua vez, determina a função da proteína no organismo. É uma interligação extraordinária entre a composição molecular e a função biológica. Desafiando você a explorar mais. Nesse mundo fascinante das ligações peptídicas, há sempre mais a descobrir. Desafio você a se aprofundar nessa jornada molecular, explorando as nuances e complexidades que tornam as proteínas verdadeiras obras-primas da natureza. Afinal, entender as ligações peptídicas é decifrar os segredos por trás da vida no nível molecular. Descobrindo o mundo das proteínas, uma jornada pela sua estrutura. Bem-vindo ao fascinante universo das proteínas, onde a complexidade se revela em cada camada de sua estrutura molecular. Prepare-se para uma viagem emocionante pelos diferentes níveis que compõem essas verdadeiras protagonistas da biologia celular. Proteínas, em simples e conjugadas, uma dupla DI inimica. As proteínas, nossas heroínas moleculares, podem ser simples ou conjugadas. As proteínas simples são por essência aminoácidica, enquanto as conjugadas incorporam outros elementos em sua composição, como açúcares, lipídios e íons. É como se essas moléculas multifacetadas carregassem consigo uma bagagem única que define suas funções no palco celular. Um olhar profundo na estrutura, em desvendando os níveis moleculares. A magia das proteínas reside em sua estrutura intricada, moldada por diferentes níveis de organização. A sequência de aminoácidos é a base, a estrutura primária. Em seguida, a secundária revela padrões, como hélices e folhas beta. A terciária leva a complexidade a novos patamares, dobrando e conectando regiões distantes. Quando múltiplas cadeias polipeptídicas se unem, temos a estrutura quaternária, um verdadeiro espetáculo de colaboração molecular. Globulares ou fibrosas, proteínas em sua dança com a água. As proteínas, como dançarinas moleculares, podem ser globulares ou fibrosas, dependendo de sua interação com a água. As globulares, como a encantadora hemoglobina, se dissolvem graciosamente. Já as fibrosas, representadas pela resiliente queratina, são mais reticentes, desafiando as propriedades da água. Explorando exemplos vivos em hemoglobina e queratina. No palco das proteínas, dois exemplos ganham destaque. A hemoglobina, uma esplêndida representante das proteínas globulares, desempenha seu papel vital no transporte de oxigênio. A queratina, por sua vez, personifica as proteínas fibrosas, fortalecendo nossos cabelos, unhas e pele. Pronto para se aprofundar nesse espetáculo molecular? As proteínas aguardam sua curiosidade para desvendar seus mistérios no coração da vida celular. Vamos explorar juntos! Explorando o universo da desnaturação proteica, quando as proteínas perdem seu brilho original. Prepare-se para adentrar no intrigante mundo da desnaturação proteica, um fenômeno que revela o delicado equilíbrio das macromoléculas em condições específicas. Venha descobrir como as proteínas, essenciais para a vida celular, podem perder sua magia sob certas circunstâncias. Proteínas, uma dança delicada de pH e temperatura. Imagine as proteínas como bailarinas sofisticadas, realizando sua dança molecular em um palco onde o pH e a temperatura desempenham papéis cruciais. Essas macromoléculas exigem condições específicas para desempenhar suas funções com maestria. No entanto, quando o ambiente se torna instável, entra em cena a desnaturação proteica. Desnaturação, o drama da perda de forma e função.
A desnaturação é um espetáculo de transformação no qual as proteínas perdem sua estrutura tridimensional, a peça central de sua funcionalidade. Isso ocorre quando fatores externos, como altas temperaturas ou mudanças abruptas de pH, interferem no delicado equilíbrio que mantém essas biomoléculas em cena. Mesmo que a cadeia primária de aminoácidos seja preservada, a magia se desfaz. Limites críticos: pH menor que 5,0 e temperaturas extremas. Existem limites críticos que desencadeiam a desnaturação proteica. Um pH menor que 5,0, com algumas exceções, e temperaturas além de 50 graus Celsius são como tempestades que desestruturam a coreografia molecular, tornando incompatíveis essas condições com a vida celular. Renaturação em uma reviravolta no enredo. Mas nem tudo está perdido. Em muitos casos, quando as condições de desnaturação não atingem extremos irreversíveis, as proteínas têm a incrível capacidade de se reconstruir. Esse fenômeno é conhecido como renaturação, uma reviravolta no enredo molecular que pode restaurar a funcionalidade das proteínas. Agora que desvendamos os bastidores da desnaturação proteica, você está preparado para entender como esse fenômeno influencia a biologia celular e como as proteínas se adaptam aos desafios do ambiente. Vamos explorar mais esse intrigante capítulo da vida molecular. Explorando as múltiplas facetas das proteínas em artistas polifuncionais na biologia molecular. Vamos mergulhar nas profundezas do universo proteico e desvendar as diversas funções que essas biomoléculas desempenham nos organismos. Prepare-se para descobrir como as proteínas são verdadeiras artistas polifuncionais, contribuindo para uma sinfonia de processos vitais. 1. Proteínas de transporte em a dança da hemoglobina. Imagine as proteínas como mensageiras intracelulares, encarregadas de transportar substâncias vitais pelo corpo. A hemoglobina é uma estrela nesse espetáculo, conduzindo oxigênio pelos sistemas circulatórios, garantindo a vida e a energia para todas as células. 2. Proteínas nutritivas e de reserva, o papel fundamental da albumina. Em um mundo de constantes demandas energéticas, as proteínas também atuam como reservatórios nutricionais. A albumina, uma protagonista nesse cenário, desempenha um papel vital armazenando nutrientes essenciais e garantindo um suprimento contínuo para as células. 3. Proteínas contráteis ou do movimento, a coreografia da actina e miosina. A vida é movimento, e as proteínas estão no centro dessa coreografia biológica. A actina e a miosina são os dançarinos principais, orquestrando os movimentos musculares que permitem desde um simples piscar de olhos até gestos complexos. 4. Proteínas estruturais, em colágeno, o arquiteto do corpo. Se o corpo humano fosse uma construção, o colágeno seria o arquiteto mestre. Essas proteínas estruturais formam a base para ossos, pele, tendões e cartilagens, garantindo a integridade física e a forma do organismo. 5. Proteínas de defesa e anticorpos, guardiões do sistema imunológico. Neste mundo microscópico, as proteínas atuam como guardiães do sistema imunológico. Os anticorpos, verdadeiros heróis molecular, defendem o organismo contra invasores, proporcionando imunidade e proteção. 6. Proteínas reguladoras, hormônios, maestros do equilíbrio. Em um concerto bioquímico, as proteínas reguladoras desempenham o papel de maestros. Os hormônios, como condutores dessa sinfonia molecular, orquestram processos fisiológicos, mantendo o equilíbrio interno do organismo. 7. Enzimas, amilases, lipases, proteases, os artífices da catálise biológica. Imagine enzimas como artífices hábeis, acelerando reações químicas vitais para a vida. Amilases, lipases e proteases são os mestres nessa arte da catálise biológica, possibilitando a quebra eficiente de nutrientes para a absorção. Agora que desvendamos as múltiplas funções das proteínas, você está pronto para explorar a versatilidade dessas biomoléculas e compreender como elas são fundamentais para a vida e suas complexidades. Prepare-se para uma jornada fascinante na biologia molecular. Desvendando os mistérios das enzimas e nas mágicas catalisadoras da vida. Vamos explorar o fascinante mundo das enzimas, as verdadeiras alquimistas do reino biológico, que desencadeiam e aceleram as reações químicas fundamentais para a vida. Prepare-se para uma jornada onde proteínas se transformam em catalisadores, desvendando os segredos desse universo microscópico. 1. O poder catalítico das enzimas. Imagine moléculas proteicas com superpoderes, capazes de acelerar intensamente reações químicas específicas. Essas são as enzimas, verdadeiros catalisadores biológicos que desempenham papéis cruciais na maquinaria molecular da vida. 2. Especificidade enzimática, a chave e a fechadura molecular.
Cada enzima é como uma chave única, encaixando-se perfeitamente em um substrato específico, seguindo o conceito de chave-fechadura. Por exemplo, a amilase salivar tem a habilidade de desvendar apenas o código do amido, enquanto a DNA polimerase se especializa na replicação do DNA. 3. Exigências do mundo enzimático, pH e temperatura como diretrizes. As enzimas são seres exigentes, demandando condições específicas para sua atuação. A pepsina, por exemplo, é uma artista do ambiente ácido do estômago, onde o pH é por volta de 2,0. Além disso, cada enzima tem sua temperatura ideal, como a pepsina, que brilha a 36,5 graus Celsius. 4. Analogia chave-fechadura, a dança sutil da ação enzima-substrato. Visualize a relação enzima-substrato como uma dança sutil entre chave e fechadura. Cada enzima tem seu par perfeito, onde a interação é precisa e específica, garantindo eficiência nas reações químicas. 5. Nomenclatura enzimática, o sufixo ase e suas exceções. As enzimas geralmente seguem um padrão de nomenclatura, sendo nomeadas com o sufixo ase, ribonucleases, maltases, lactases. Contudo, existem exceções intrigantes, como tripsina e pepsina, que desafiam essa convenção. Agora que desvendamos o papel extraordinário das enzimas, desde suas habilidades catalíticas até a delicada dança molecular com seus substratos específicos, você está pronto para apreciar a complexidade e a magia por trás desses pequenos alquimistas biológicos. Prepare-se para mergulhar mais fundo nos mistérios das enzimas e desbravar os segredos do funcionamento molecular. Concluindo nossa jornada pelos mistérios celulares. É hora de recapitular e consolidar o conhecimento adquirido ao longo desta fascinante jornada pelo mundo das células e suas biomoléculas. Vamos relembrar os pontos-chave que exploramos. 1. A magia da água e sais minerais. Compreendemos a importância vital da água e dos sais minerais como componentes inorgânicos essenciais nas células, desempenhando papéis cruciais em processos biológicos. 2. Carboidratos e a energia impulsionadora. Exploramos o universo dos carboidratos, verdadeiras fontes de energia para as células, fornecendo combustível para diversas atividades metabólicas. 3. Lipídios, em construindo estruturas e reservas. Adentramos o intrigante mundo dos lipídios, compreendendo sua diversidade e suas funções na formação de membranas celulares, reservas energéticas e regulação hormonal. 4. Proteínas, arquitetos e catalisadores da vida. Descobrimos a abundância de funções desempenhadas pelas proteínas, desde a constituição celular até seu papel catalítico como enzimas, regulando reações químicas vitais. 5. Enzimas, os mestres da catálise. Aprofundamos nosso entendimento sobre as enzimas, verdadeiras mestras que aceleram reações químicas de maneira específica, adaptando-se a condições ideais de pH e temperatura. Ao revisitar esses temas, você se prepara para desvendar ainda mais segredos da biologia celular. Este é apenas o início de sua jornada científica, e há um vasto mundo de descobertas aguardando. Continue explorando, questionando e maravilhando-se com as incríveis maravilhas que as células revelam a quem as estuda com curiosidade e paixão. O conhecimento é a chave para desbloquear os mistérios da vida.